Bom, agora a gente muda de assunto para trazer mais um capítulo da Vaza Toga. Um áudio revela como o juiz instrutor do ministro Alexandre de Moraes, o Ayrton Vieira, usou de manobras ilegais para obter relatórios sobre críticos da corte durante as eleições de 2022. O material, datado de 11 de novembro daquele ano, veio à tona na noite desta quinta-feira por meio do ex-chefe da Assessoria de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Talhaferro. Nessa gravação, o Vieira admite a Eduardo Talhaferro que enfrentava dificuldades em formalizar pedidos de relatórios ao TSE sem expor irregularidades no trâmite oficial. Vieira reconhece que não poderia formalmente requisitar diretamente a Eduardo Talhaferro documentos ou relatórios, já que este era lotado no TSE. Para seguir o rito institucional, o correto seria um ofício encaminhado ao presidente da Corte Eleitoral, que repassaria o pedido internamente. No entanto, segundo Vieira, esse caminho ficaria muito descarado. Na verdade, quem conversou com a Cristina não fui eu, só para ficar claro. Foi o Jefferson, que trabalha comigo no Supremo. E em um primeiro momento, eu até pensei em colocar meu nome de ordem do juiz, do Ayrton Vieira, etc, etc. Mas pensando melhor, fica estranho, porque eu não tenho como mandar para você, que é lotado no TSE, um ofício, ou pedir alguma coisa, você me atender, sem mais nem menos. Eu teria que mandar um ofício para o presidente do TSE, pedindo para que ele passasse, depois repassasse essa ordem para você, para que você aí me atendesse, porque não, embora saibamos que entre nós as coisas são muito mais fáceis, né? Justamente porque temos um mínimo múltiplo comum na pessoa do ministro, mas eu não tenho como formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim, né? Falar, mas como? O juiz instrutor lá do Supremo manda para alguém lotado no TSE, e se alguém sem mais nem menos obedece, manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. Daí nós termos evoluído no raciocínio e pensado que ficaria melhor um juiz do TSE, né, mandando para nós, que aí ninguém pode questionar nada. Obrigado. Só para esclarecer, consta, esse é um áudio que foi enviado pelo juiz auxiliar do ministro Moraes, Ayrton Vieira, ao perito criminal Eduardo Talhaferro. Acho que ele explicou muito bem como é que funcionava essa engrenagem ilícita, ilegal, irregular ali, né, de gabinete clandestino entre o TSE e o Supremo Tribunal Federal, porque vale lembrar, o Talhaferro era lotado, ele estava no Tribunal Superior Eleitoral, mas as ordens vinham do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, do STF. Então, ali havia uma transferência de obrigações entre funcionários lotados em diferentes tribunais. A explicação do juiz Ayrton Vieira é super didática, não tem como não entender, né? E remete a outros casos que a gente sabe já também, da Vaza Toga, né? De que o Alexandre de Moraes mandava fazer alguma coisa e depois ele descobria qual selo ele ia usar. Se ia ser o TSE ou se ia ser o STF. Quer dizer, ele usava isso como algo intercambiável, né? Se voto auditável e voto impresso não pode usar como sinônimo, senão leva pito da Carmen Lúcia, TSE ou STE dá no mesmo para Alexandre de Moraes. Isso é mais um caso de ilegalidade, de ilícitos cometidos pelo gabinete paralelo, pelo gabinete do ódio, a verdadeira milícia que Alexandre de Moraes montou ali no TSE/STF. Essas denúncias estão vindo à tona com provas, né, do telefone do Talhaferro, elas tinham que parar o país. Está furando um pouquinho a bolha da velha imprensa, um ou outro veículo está publicando, o Estadão publicou, pasmem, uma reportagem até séria mostrando as denúncias contra Alexandre de Moraes e seus abusos, né? A Globo ainda não tomou muito conhecimento do que está acontecendo, não. Mas isso era para ter parado o país. O caso envolvendo os empresários do grupo, do WhatsApp, que eu fazia parte, né, e que receberam Polícia Federal às 7 da manhã nas suas casas ou empresas, por nada, por uma coluna de fofoca do Guilherme Amado, que o Alexandre de Moraes usou como única evidência para mandar a Polícia Federal, e depois entrou numa máquina do tempo, retroagiu e disse que não era só aquilo, para criar embasamento falso para sua decisão. O mesmo Guilherme Amado, que levou uma reportagem sua também,
entre aspas, levou à prisão do Felipe Martins, porque viajou para os Estados Unidos e escafedeu-se. Isso tudo tem que ser investigado. Nós estamos lidando com uma quadrilha com vários cúmplices, vários vassalos, né, obedecendo ordens esquisitas de Alexandre de Moraes. Isso, em outros tempos, ia suscitar investigação da imprensa, dos órgãos competentes, ia parar o país. Agora, a gente está vendo o esforço de boa parte da velha imprensa para jogar debaixo do tapete essas denúncias. Pois é, esse áudio é escancarado, né? Porque ele está compartilhando com o Talhaferro. Olha, como é que eu vou te pedir para fazer um relatório sem mais nem menos? Vai ficar muito escancarado. Então ele estava ali combinando como dar o verniz de legalidade, Augusto. Basta, Paula, esse áudio, essa gravação, para afastar um juiz do cargo, para aposentar o juiz. Basta isso aí. Em vez deles dar aquelas... Isso não é igual aquelas bobagens que eles falam ou apresentam, fingindo que se trata de alguma prova nesse teatrão que eles montaram em Brasília aí para condenar o ex-presidente Bolsonaro. Isso é seríssimo e basta. Tá lá, o cara está confessando um crime. É só tomar as providências determinadas aí por lei. É isso aí. Diga, Piotr. Com relação ao doutor Ayrton, o CNJ não vai se manifestar, porque o ministro do Supremo não pode ser investigado pelo Conselho Nacional de Justiça, mas o doutor Ayrton pode. Por muito menos o Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público ficavam perseguindo procuradores e promotores pelo país e também juízes, no caso do CNJ. E agora? É quase que uma confissão claríssima isso daí de como fazer um negócio ilegal parecer legal. Veja só, ainda ele chama de o mínimo divisor comum. Temos entre nós o mínimo divisor comum, que seria o ministro Alexandre de Moraes, na fala que ele tem com o Talhaferro. Agora, já que estamos falando de jornalistas aí, estatizados, é bom lembrar que o Talhaferro ofereceu uma parte do material, que seria inédito também, à Veja, que não quis publicar, e eu falava... CNN também estava lá com o material e não teve coragem de publicar.